Bom dia, espero que esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Jesus veio nos perdoar, Jesus veio nos resgatar, nos reconciliar com o Pai e fazer com que a gente possa ser como nosso Pai Celestial é. Ele fala, seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. Jesus em nós nos dá a capacidade de cooperar com a fonte do amor puro, que é Jesus em nós, pelo Espírito Santo, e assim viver a recuperação do centro e circunferência do amor. A gente aprende isso em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, que realmente é Jesus no monte, falando para nós sobre esse processo da nossa santificação, a nossa volta a ser normal. Quer dizer, normal, definido como normal no reino dos céus. E o normal no reino dos céus é amar. E quando Jesus chega no fim de capítulo 5 de Mateus, ele fala essas palavras. Vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos. Ele continua falando assim. E orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Orem por aqueles que os perseguem. A gente não percebe, mas a gente persegue Deus. A gente acusa falsamente Deus. A gente briga com Deus. A gente considera Deus nosso inimigo. Às vezes a gente se comporta como se Deus fosse o problema. Em vez de ele ter uma reação contra a gente, ele ore por nós. Jesus mostra o coração de Deus. Ele diz, quem me vê, vê o Pai. E a gente vê que Jesus nos amou quando a gente nem sabia que a gente precisava tanto do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Agora que eu entendo que Deus me ama, e eu recebi esse amor em Cristo Jesus, Ele me chama a não odiar meu inimigo, mas amar o meu inimigo. E nesse processo de amar o meu inimigo, oração é uma parte crítica, super importante na minha recuperação dessa postura de amar até o meu inimigo. Oração guarda o coração da gente e faz com que o nosso coração abre na direção do nosso inimigo, aquela pessoa que nos persegue. E meu coração não fecha, meu coração pode ser mantido aberto, porque Jesus teve um coração que nunca fechou na direção nem dos seus inimigos. Por isso a Bíblia fala para a gente orar sem cessar. Para o cristão, a gente está sendo curado de ser uma reação e ser transformado numa ação. A gente vê isso claramente num episódio, num momento na vida de Jesus e seus discípulos. Quando Jesus estava confrontado pelas pessoas vindo levar ele para a crucificação, os soldados e representantes das pessoas religiosas vieram prender Jesus. Se lembra dessa história? E o Pedro tinha uma espada, porque Jesus permitiu uma espada que representa uma proteção pessoal, vamos dizer. E quando Jesus está sendo levado preso, Pedro ataca um dos soldados e corta a orelha desse homem. E Jesus cura o homem. Isso é ação. Jesus cura o seu inimigo. E ele fala para Pedro, quem vive pela espada, morre pela espada. O amor não é uma reação, é uma ação. O amor sempre existe antes de tudo. Deus existe antes de tudo. E para eu ser uma pessoa que é um discípulo de verdade, e uma pessoa que está vivendo esse processo de Deus aperfeiçoar o meu amor,
ele tem que transformar minha postura de reação contra e amor a favor. Meu amor deveria ser a minha postura que vem antes de tudo que acontece comigo. A pessoa que está me atacando, a pessoa que está me perseguindo, ela vem contra mim buscando a minha reação. Ela quer controlar a minha reação, mas eu não sou uma reação. Eu sou uma inspiração. Viver no Espírito é ser uma ação que Deus está continuamente multiplicando e repetindo em mim. Meu estímulo não pode ser o meu inimigo. O que explica meu comportamento não pode ser o meu inimigo. O que explica meu comportamento tem que ser Jesus em mim. Jesus não foi uma reação. Jesus foi uma ação. Logo antes de Jesus entrar nesse conflito com as autoridades, ele estava orando e pediu para os seus discípulos orar, e não oraram. Então, quando veio a crise do amor, Pedro pegou numa espada e ele foi uma reação. Jesus não foi uma reação, ele foi uma ação. E amar o seu inimigo significa que você não está sendo controlado pelo inimigo, mas você está sendo controlado pela ação do amor de Deus. Não seja uma reação, seja uma ação do amor indo na direção até da dor. Que Deus te abençoe. Vive essas palavras de Jesus e você vai sentir a libertação, porque ser reação é ser prisioneiro, mas ser ação é ser luz, sal, discípulo de Jesus.